Vivian, a Dupont é conhecida como uma empresa que se comunica bem com seus funcionários público interno e público externo. Você acha que isso tem influência na escolha da sua empresa como a melhor empresa, não como uma das melhores, a melhor empresa para se trabalhar segundo o último Guia Exame? A Dupont, então, como você falou, ficou em primeiro lugar na categoria de indústria química, no guia das 150 melhores empresas para trabalhar da Você SA Exame. E eu acho não, tenho certeza que a comunicação interna tem um papel muito importante, não é evidentemente o único fator, é um dos fatores, né, que contribuem para esse resultado, como os próprios funcionários indicaram na pesquisa, né? Então, o ponto positivo que foi ressaltado pela publicação, né, naquele retângulo que sai pontos positivos e pontos a melhorar, o nosso ponto positivo foi justamente a comunicação interna da companhia com seus colaboradores. Agora, que fique claro, esse é um trabalho em equipe, é um trabalho de muitas mãos e muitas pessoas envolvidas. Então, claro que você tem aí uma estratégia, um planejamento de comunicação interna, né? A gente faz a nossa lição de casa, você tem que ter um bom planejamento e uma execução excelente, mas se você não tiver o buy-in, ou o apoio da alta liderança, do conselho diretor da empresa, dos principais líderes, nada vai acontecer, né? Então, sim, a comunicação interna tem um papel fundamental, desde que ela também tenha o apoio e a colaboração de outros stakeholders internos da companhia, né? A comunicação externa, eu acredito que não influencie tanto nesse resultado, até porque pela própria natureza da Dupont, por ser uma empresa B2B, a gente faz pouca propaganda, né? A gente faz muitos eventos, a gente patrocina algumas ações, mas a gente faz pouca propaganda tradicional, né? Então eu acho que o grande foco está na comunicação interna. O grande foco, ou melhor dizendo, né, o que leva uma empresa a estar posicionada dessa maneira num ranking de relevância como esse, tem muito mais a ver com comunicação interna do que externa. Mas você vê a diferença entre comunicação de uma empresa B2B e uma empresa B2C? Eu acho que a comunicação interna, Marcos, ela sempre tem, independentemente de a empresa ser B2B ou B2C, ela sempre tem que partir das mesmas premissas. Um pouco do que eu comentei hoje na palestra, né? Aqueles 10 mandamentos da comunicação interna, que ela tem que ser transparente, ela tem que ser feita com constância, ela tem que contar com o buy-in da alta liderança. Então, eu acho que esses princípios, eles são válidos para qualquer empresa, independentemente da indústria, independentemente do tamanho, independentemente de qualquer coisa, são princípios de comunicação interna, né? Então, no caso de comunicação interna, eu não vejo diferença alguma em relação a esses princípios. No caso, do ponto de vista de comunicação externa, aí sim eu acho que está a grande diferença, porque pela natureza do nosso negócio, como eu te comentei, por sermos uma empresa B2B, a gente utiliza outros canais de comunicação para atingir as nossas audiências, outros canais diferentes, na maioria das vezes, dos canais tradicionais, como é o caso da propaganda. Vocês têm um centro de inovação de pesquisas tecnológicas em Paulínia, Isso. que você falasse um pouco disso, e também como você acha que a comunicação pode incentivar a inovação, que é um grande mote dos dias de hoje? Eu acho que é uma pergunta super pertinente e vem num momento muito bom, né? Então, contando rapidamente aqui a história da Dupont, a Dupont é uma empresa com mais de 200 anos, uma empresa bicentenária e que foi se reinventando muito ao longo do tempo, né? Então, começou como uma empresa de explosivos, passou a ser uma empresa da indústria química e hoje não mais é uma empresa da indústria química. A Dupont hoje está presente na área está muito forte, marcando uma presença muito forte em biotecnologia, por exemplo, é uma empresa que usa ciência e inovação para ajudar a resolver grandes desafios nas áreas de produção de alimentos, energia renovável e proteção, tanto de pessoas como do meio ambiente. Então, a Dupont foi se reinventando, se inovando e a comunicação, respondendo à sua pergunta, tem que caminhar no mesmo sentido. Não só usar uma comunicação inovadora, mas usar a comunicação interna para mostrar, para criar símbolos e mensagens para os funcionários, mostrando que a Dupont é uma empresa de inovação. E quando eu te falei que a sua pergunta vem num momento muito bom, a gente tem um desafio muito grande, né? E nós estamos trabalhando muito de mãos dadas aí com a Vicky Brady, que é a nossa vice-presidente regional para a América Latina de inovação, de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento. A comunicação está trabalhando num projeto
em que a gente vai determinar uma estratégia e algumas ações para como a gente pode disseminar mais essa cultura, essa identidade de inovação junto aos funcionários, que ícones, que símbolos que a gente pode criar nesse sentido, como que isso pode estar refletido nos nossos canais de comunicação, em absolutamente tudo que a gente faz, né? Então, justamente nesse momento de implantação do projeto. Nesse momento. Então, uma coisa curiosa sobre a Dupont também. A Dupont é uma empresa, eu acho que essas empresas que têm uma existência muito longa, né, como é o caso da Dupont e tantas outras que a gente conhece, eu acho que elas têm uma coisa em comum, que é a conexão que elas têm com seus valores corporativos, né? Então, só abrindo, estendendo um pouquinho, já vou voltar nesse assunto da inovação. A Dupont tem uma conexão fortíssima com valores corporativos e nossos valores não estão escritos em lugar nenhum. Os funcionários conhecem na ponta da língua, exercem esses valores, sabem literalmente na ponta da língua. Um dos valores é segurança, outro é respeito às pessoas. Segurança. A gente tem alguns rituais na Dupont. Então, um dia eu vou te convidar para ir almoçar com a gente. Você vai ver, a gente tem que andar com a mão no corrimão quando a gente está na Dupont. A gente tem uma série de regrinhas para estacionar o carro com segurança. Velocidade máxima no estacionamento, 21 km por hora. É para chamar a atenção. Segurança é uma cultura fortíssima na Dupont. Nosso desafio é fazer com que os funcionários olhem inovação da mesma maneira como eles olham segurança, que esteja tão internalizado como o conceito de segurança. Por isso que eu te contei essa historinha aí dos valores. Vocês têm o vídeo como uma prática rotineira de comunicar e parece que é bastante bem recebido. Eu queria que você falasse um pouco dessa tendência do vídeo, como é isso na Dupont. Eu acho, Marcos, que o vídeo, ele, na verdade, eu não chamaria de uma tendência. O vídeo, na verdade, é somente a ferramenta que a gente usa para comunicar uma mensagem de uma maneira muito simples, muito envolvente, muito emocional, né? É claro que o vídeo te permite isso, porque pela própria natureza ele reúne tudo que você precisa para fazer uma boa comunicação, uma comunicação poderosa, né? Então ele reúne a imagem, ele reúne o som, ele reúne absolutamente tudo, mas tem que ter um planejamento bom por trás. Se você não tiver, eu acho que independentemente eu não posso dizer para você o vídeo é um canal bom ou é um canal ruim. Eu acho que o que a gente pode dizer que é bom ou ruim é a estratégia que está por trás dele, né? É o objetivo, é o planejamento que você tem por trás. Aí sim ele pode ser, como todos os canais de comunicação, um canal muito poderoso. Canal, como é que vocês determinam? Canal Dupont? Canal Dupont. E vocês têm mensuração de resultado? Como é essa mensuração? Sim, a gente mensura resultado de absolutamente tudo que a gente faz em comunicação, né? Por mais que possa parecer subjetivo falar de mensuração e métricas em comunicação, eu acho que isso é perfeitamente possível. Claro que sempre vai haver uma margem de erro na mensuração, mas ela é inerente e natural a uma ciência subjetiva como é a comunicação, né? Então, a gente mensura, sim, né, tudo que a gente faz, inclusive o sucesso dos nossos vídeos do canal Dupont, de algumas formas. Então, no caso do canal Dupont, o funcionário assiste ao vídeo, ele consegue, é como se fosse uma página de YouTube, então ele consegue dar uma nota, tem 5 estrelinhas lá, ele consegue de uma maneira muito simples ir lá, colocar a nota dele. Se ele quiser postar um comentário na página do canal Dupont, ele faz o comentário, a gente replica esse comentário em até 24 horas, né? Então, é uma maneira, a gente mensura o número de views do vídeo, que também dá uma ideia pra gente. A gente tem mais... Exatamente. A gente sabe quantas pessoas na Dupont acessam e-mail. A gente tem uma ideia, esse IT sempre atualiza esse número pra gente, né? Então, a gente tem metas de aumentar o número de views, por exemplo. O que a gente pode fazer para aumentar o número de views? Um teaser para anunciar uma edição do canal Dupont, em que as pessoas ficam curiosas para saber o que vai ser abordado, né? E aí chegam lá e assistem o vídeo. Isso ajuda, a gente tem um pouco de experiência com isso. Agora, falando de comunicação interna de maneira geral, a gente também mensura resultados para tudo. A gente tem 2 ferramentas importantes de pesquisa, Quali e Quant. Quantitativa, questionários anuais, um questionário anual muito completinho que vai para todos os funcionários. A gente teve um índice de respostas altíssimo no ano passado, os funcionários respondem mesmo. E alguns grupos de foco.
A gente conduz grupos de foco com funcionários, assim como se faz a indústria de B2C, né? As empresas B2C fazem com consumidores finais, grupos de foco para entender, né? Discussões abertas para entender. Para o público interno. A gente faz para o público interno. Ou seja, a alta liderança valoriza mesmo a comunicação. Sem dúvida, principalmente porque eu acho que tem planejamento, porque a gente sempre mostra que o que a gente vai fazer não é meramente tático, é porque um dia a gente acordou, deu uma espreguiçada, eu tive uma ideia, né? Não, a gente escuta muito o nosso público de interesse, a gente entende quais são as diretrizes, os objetivos da companhia e é com base nisso que a gente faz planejamento. Quando a gente mostra um bom planejamento para alta liderança, com objetivos, com estratégias e com métricas que a gente vai usar para determinar se o nosso trabalho foi ou não bem feito, né? Se ele atingiu ou não atingiu as expectativas, eu acho que tudo vem como consequência mesmo.